Olá, galera do sétimo ano, voltando aí, né, para finalizarmos o livro 1, já que nós já estamos em mão com o livro 2 aí, nós vamos trabalhar a nossa última temática, que é regionalização do Brasil, né? O que é regionalizar? A gente já viu essa palavra aí em vários locais, né? A gente trabalha com regiões, né? Regionalizar vem de região aí, e com isso aí nós vamos trabalhar, né, esse sétimo ano voltado principalmente para as regiões do Brasil, ou seja, região, nós temos 5 aqui e nós vamos trabalhar a cada 2 capítulos sobre uma região diferente e específica, as principais características físicas, socioeconômicas e as características aí naturais, tá? E para começarmos a nossa discussão aí, nós temos o que é regionalizar, né? Regionalizar é o quê? Qual é o significado dessa palavra, né? Entende-se uma porção, entende-se uma porção territorial que apresenta características que lhe permitam individualidade em comparação com outra porção espacial, ou seja, regionalizar é você caracterizar uma região diferente da outra, é você classificar regiões, né, que regiões que apresentam peculiaridades diferenciadas uma da outra, como é o caso região Nordeste, que é totalmente diferente da região Norte, que é diferente da região Sudeste, diferente da região Centro-Oeste e diferente da região Sul. Mas o que levou a isso aí, né? O que levou a essa grande caracterização dessas regiões aí, certo? Podendo ser considerada na análise elementos de origem natural, como é o caso relevo, clima e hidrografia, bem como aspectos socioeconômicos e culturais. Ou seja, eu posso classificar o Brasil em regiões de acordo com essa questão voltada para o aspecto natural, ou seja, eu posso classificar o Brasil de acordo com como ele é classificado com as 5 regiões, clima diferenciado, vegetação diferenciada, hidrografia diferenciada, mas também eu posso classificar o Brasil com relação à sua economia, quais são as regiões mais ricas, regiões mais pobres. Eu posso classificar o Brasil, como é o caso, quais são as regiões mais que possuem um alto grau de tecnologia, as regiões que possuem baixo grau de tecnologia. Então, essa forma de eu classificar uma região da outra é chamada de regionalização. E isso não ocorre só no Brasil. A regionalização ela pode ocorrer tanto no Brasil como também no próprio Nordeste, né, na própria Alagoas e também em todo o território mundial, tá? São as características que levam esse processo aí de regionalização. Características essas que pode ser natural, econômica e social. E qual é o objetivo dessa regionalização que o Brasil tem? O principal objetivo aí de regionalizar um país é compreender as suas principais características de diferentes locais, as suas potencialidades e as suas necessidades. Quando você vai classificar, quando você vai caracterizar uma região, você vai expor as principais características nelas, sejam elas físicas, sejam elas econômicas, sejam elas aí sociais. Expondo essa classificação aí, você vai saber o que aquela região é diferente da outra, o que ela precisa melhorar, o que ela precisa ampliar, o que ela precisa aí ser investida, certo? Então, a partir dessa regionalização, você conhece profundamente uma região ou uma localidade. Nós temos aí esse mapa do Brasil que vai nos mostrar aí todos os estados e vocês podem perceber que cada estado é diferente um do outro, assim como cada região do Brasil é diferente uma da outra, não só no aspecto físico, mas também no aspecto econômico e também no aspecto social, certo? Vamos para a primeira forma de regionalizar o Brasil, que é a regionalização feita pelo IBGE, certo? Essa foi a primeira divisão regional oficial do Brasil. É aquela que a gente utiliza praticamente nos nossos livros didáticos. Naquele livro a gente utiliza essas 5 regiões aqui do Brasil. Ela é a oficial, tá? Se a gente for falar sobre o Brasil, se a gente for falar sobre região do Brasil, a gente sempre pega aquela que tem as 5 regiões caracterizadas, certo? Lembrando que ela foi desenvolvida em 1942 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, certo? Então, a primeira divisão regional é oficial e é feita pelo IBGE, ok? O que é que nós temos aí, né? O que ela vai adotar como características para a sua expansão regional?
ela vai adotar características principalmente voltadas para o aspecto natural, ou seja, as características naturais é que vão diferenciar a região Nordeste da região Norte, da região Sudeste e das outras, tá? Posteriormente, a integração entre os aspectos naturais e socioeconômicos, ou seja, são os principais aspectos naturais e os aspectos econômicos que vão diferenciar as 5 regiões brasileiras, as regiões que nós temos atualmente. Aqui está o mapa que nós mais utilizamos em sala de aula, no qual ele vai caracterizar cada uma dessas regiões. Elas vão ser desenvolvidas principalmente pelo aspecto natural, ou seja, o Nordeste vai ter um aspecto do clima semiárido, vai ter o aspecto aí da caatinga, que é diferente da região Norte, que é uma região mais úmida, mais esverdeada, que é diferente da região Centro-Oeste, que vai ter aquele clima que nós trabalhamos, que ele é frio no inverno, porém não chove, e quente no verão e chove bastante. A região Sudeste, a região totalmente voltada para um clima mais específico, um clima voltado para grandes quantidades de morro, né? E também a região Sul, que é a mais diferente do Brasil, a região mais fria do Brasil, principalmente quando chega o período de inverno. Então, essas 5 características, essas 5 regiões aí vão ser definidas e caracterizadas principalmente pela questão físico-natural, ou seja, clima e relevo vai ser o principal enfoque aí que vai desenvolver essas regiões, tá? Só que não apenas existe as duas regiões, esse tipo de regionalização, não apenas existem as 5 regiões aí. Se nós quisermos falar sobre quais são as regiões mais desenvolvidas economicamente no Brasil, nós podemos classificar o Brasil em 3 complexos regionais. O que são complexos regionais do Brasil? São as regiões aí que vai mostrar aí quais são as regiões mais desenvolvidas economicamente do Brasil, que é chamados de complexos regionais. Foi desenvolvido aí em 1964, né, pelo geógrafo Pedro Geiser, o professor lá da USP. Ele começa então a desenvolver o Brasil em 3 regiões, tá? Regiões essas que são chamadas complexos regionais. Nós também temos como principal característica aí uma outra forma de divisão, porém não é oficial, certo? A gente não pode dizer que essa divisão que vai mostrar aí, que está no livro de vocês, nós podemos utilizar ela como divisão regional, que não é. Ela é uma divisão não oficial. É apenas feita e apenas utilizada para a gente desenvolver a questão econômica. A gente quiser saber a diferença econômica de uma grande região para outra região. Certo? Ela não é oficial e existe aí os 3 complexos, que é o Complexo Amazônia, o Complexo Nordeste e o Complexo Centro-Sul, tá? Lembrando aí que o Complexo Centro-Sul, ele vai pegar a questão do Centro-Oeste, pega também a região Sudeste e pega também a região Sul. Então temos uma grande região chamada região Centro-Sul, certo? Esse aqui é o mapa dos complexos regionais, que são 3 complexos regionais. O Nordeste, o Amazônia e o Centro-Sul. Você também vai ver a diferença que ele não vai respeitar os limites territoriais dos estados, como é o caso da região Nordeste, como é o caso das 5 regiões do IBGE. No caso, ela vai respeitar os limites. Já essa não. Essa região geoeconômica, né, esse complexo geoeconômicos aí, ele não respeita aí as características territoriais dos estados, certo? Ele não vai entrar em um acordo aí com os estados, ele pega regiões que são de outros estados aí, formando esses grandes complexos, esse grande complexo geoeconômico. Lembrando aí que são 3, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Centro-Sul aí pega principalmente a região Sudeste, região Sul e a região Centro-Oeste, tá? Qual é o objetivo disso aí? O objetivo é retratar a disparidade socioeconômica das diferentes áreas territoriais do Brasil. Esse é o principal objetivo. O objetivo não é mostrar a questão do clima, vegetação, não. O principal objetivo é mostrar a diferença em economia, ou seja, a diferença econômica entre a região Nordeste, a região Centro-Sul e a região Norte do Brasil, tá? Esse é o principal objetivo.
É uma divisão que reconhece três grandes porções bastante diferentes, aliás, bastante diferenciadas uma das outras em seus aspectos naturais, sociais e principalmente aspectos econômicos, tá? A gente for pegar a região Nordeste, nós vamos ter a característica física do Nordeste, sim, mas também nós vamos ter uma grande diferença econômica entre o Nordeste, entre a região amazônica e entre a região Sudeste. A mesma coisa é entre aquela região Centro-Sul. É uma região que, digamos, seja um pouco mais fria do que o Nordeste e vai ter características principalmente econômicas, que é a região mais desenvolvida e a região mais rica, com relação ao Sudeste, ao Nordeste e com relação à região amazônica, tá? E também nós temos outra divisão aí, né, feita no Brasil, por um grande professor, que foi o professor Milton Santos, lá, professor da USP, que ele vai desenvolver 4 regiões no Brasil, tá? Vamos saber quem são elas aí. Lembrando que os 4 Brasis, ou o Brasil em forma de conceito científico e metodológico, foi desenvolvido pelo geógrafo Milton Santos, tá? A questão técnico-científico informacional. Você pega um mapa que mostra Brasil, destaque técnico científico informacional, vai ser o Brasil chamado os 4 Brasis, ou o mapa dos 4 Brasis. Foi desenvolvido então pelo geógrafo Milton Santos, né, que foi um grande geógrafo brasileiro que vai desenvolver aí a tecnologia, vai trabalhar com essa questão da dispersão da tecnologia nas regiões, quais são as regiões que chegam maior quantidade de tecnologia, regiões que menos chegam a quantidade de tecnologia, então ele vai trabalhar bastante o meio técnico, científico e informacional, ele trabalha com essa questão da dispersão desse meio técnico científico informacional, tá? Vai ser uma outra proposta de regionalização, também ela não é oficial, a oficial é apenas a do IBGE, que são aquelas 5 regiões bem distribuídas e bem detalhadas, tá? Mas é uma outra forma de regionalização, tá? Nós temos aí uma baseação nas características do território brasileiro, ele vai se basear nos dados que ele irá coletar através das regiões brasileiras. Quais são as regiões mais tecnicamente industrializadas? Quais são as regiões que vai receber uma grande quantidade de índice de informação? Quais são as regiões que são mais conectadas com a internet? Quais são as regiões aí que mais possuem acesso à internet ou outro meio técnico, científico, informacional? Levando em consideração o quê? Né? Ele vai levar em consideração a quantidade de recursos tecnológicos avançados, número de atividades econômicas modernas na área financeira, comercial, de serviços, industrial, agropecuário, altamente mecanizado. Ou seja, esse mapa, essa nova regionalização, trabalha principalmente com a questão da tecnologia. Quais são as regiões que possuem uma alta tecnologia, quais são as regiões que possuem uma baixa tecnologia. Aqui estão os chamados 4 Brasis, né, ou Brasil na Revolução Técnico-Científica e Informacional, e você vai ver que vai precisar apenas 4 regiões, né? Vamos ter região Nordeste, vamos ter a região Centro-Oeste, vamos ter aí a região Norte do Brasil e vamos ter também a região aí chamada região concentrada. Lembrando que nesse mapa aí, a região que é Tocantins, que pertence à região Norte, ela passa a pertencer à região Centro-Oeste. E a região Sudeste, ela faz uma ligação direta com a região Sul do Brasil, fazendo que essa região fique sendo conhecida como região concentrada. Por que região concentrada? Porque é nessa região aqui, Sudeste, que vai possuir uma grande quantidade de índices técnico, científico e informacional, ou seja, é a região mais desenvolvida do Brasil e a região que vai ter uma grande quantidade de indústrias, tecnologias, grande quantidade aí de informação, internet, cabos, entre outros, tá? Essa região chamada região concentrada. Então nós temos aí os 4 Brasis desenvolvidos principalmente pelo geógrafo Milton Santos, que trabalha principalmente a distribuição tecnológica no território brasileiro, tá? Então você pode perceber que existe uma alta concentração tecnológica na região concentrada do Brasil. Vamos ler um pouco dessas suas características, né? A região concentrada é composta de um denso sistema de relações em função dos elevados índices de urbanização e do alto padrão de consumo das empresas e de parte das famílias
o centro da tomada de decisões. Ou seja, a região concentrada é a região que vai ter aí uma grande quantidade de pessoas morando, é a região mais urbanizada, e posteriormente a região que vai ter uma grande concentração de indústrias, fábricas, vai ter essa grande relação de poder tomar decisões através dessas mesmas empresas, tá? E é uma região aí onde há um grande padrão de consumo, já que é uma região rica. Quanto mais a região é rica, maior será o nível de consumo daquela região, certo? A segunda região é chamada região centro-oeste, né? Presentes em algumas características da modernização, em particular a agropecuária mecanizada, ou seja, a região centro-oeste ela vai ser destacada se nós formos aí trabalhar com esses 4 Brasis aí, que tem a ver com tecnologia. A região concentrada ela vai ter uma principal característica aí, a mecanização no setor agropecuário, certo? Produção de mercadorias agrícolas destinada à exportação também está integrada à globalização. Por quê? Vai produzir essa grande quantidade de produtos agropecuários e vai ser exportado para fora, para outros países, para outros continentes aí. Tem essa ligação com a globalização porque nós temos uma grande quantidade de maquinários maquinários bastante modernos. Nós temos aí uma grande oferta de internet naquela região, que pode se comunicar com o mundo todo, fazendo troca e fechando os negócios, tá? Nós temos também a região Nordeste, que é a área mais antiga, né? A área mais antiga povoada do Brasil, região Nordeste aí, de modo geral, sempre teve precária circulação de pessoas, produtos, informações e dinheiro, já que a região Nordeste ela passa um período aí bastante esquecido, principalmente quando vem aquela quebra da produção do açúcar e grandes quantidades de pessoas migram para a região Sul através da mineração, para a região Nordeste através da plantação e a colheita da borracha e também a questão do ouro naquela região Sudeste. Então, muitas pessoas começam a migrar e até mesmo o governo começa a sair, né, que é o governo imperial da região Nordeste e deixa ela muitos séculos esquecidas, tá? E ela passa a ser uma região totalmente precária, principalmente com relação à circulação de pessoas, serviços, mercadorias, informações e dinheiro. Em razão da agricultura pouco intensiva e da urbanização irregular, a prática da atividade econômica moderna e o uso de recursos tecnológicos avançados ocorre apenas em determinadas áreas e regiões. Ou seja, esse uso aí das atividades econômicas e esse uso tecnológico, ele vai ocorrer apenas em grandes centros. Nem todos a população do Nordeste vai estar apta ou vai ter uma grande quantidade ou vai ter aí uma grande disponibilidade de recursos tecnológicos. Só nos grandes centros, como é o caso das capitais, né, nordestinas, ou então dos centros regionais, como é o caso de Arapiraca, Petrolina, entre outras. Essas regiões aí que vão ter uma grande quantidade aí de tecnologia disponível para a população, tá? E nós temos a última, que é a região amazônica, a região de baixa densidade populacional e com pouco recurso tecnológico. São para as áreas reservadas às agriculturas mecanizadas e outras atividades. Ou seja, temos aí a região amazônica, que é uma região que possui, além de um baixo crescimento populacional, também possui um baixo crescimento tecnológico. Região, por estar, digamos que, isolada das demais regiões, devido à quantidade de florestas que existem naquela região, ela vai ser uma região, digamos que de certa forma, um pouco mais atrasada do que a região Nordeste, já que aqui naquela região possui uma grande deficiência, e uma grande quantidade de pouca possibilidade de chegar à tecnologia naquela região, já que também não vai existir grande quantidade de rodovias, né? A maior parte da circulação de pessoas aí vai vir através dos barcos, então fica difícil a chegada de grande quantidade de tecnologia naquela região que é a região norte do Brasil, tá? Com isso aí nós temos o quê? Há uma desigualdade regional, né? Vocês podem, através daquelas características aí, nós vimos uma grande desigualdade regional. Nós vimos que a região concentrada é a região que mais desenvolve tecnologia, a região que mais possui tecnologia. E nós vimos aí que a região norte é a região que menos possui tecnologia, seja nos grandes centros, seja também nos pequenos centros daquela região. Qual é o aspecto marcante do espaço geográfico brasileiro, né?
nós temos aí as 5 regiões do Brasil e nós temos aí essa grande diferenciação, esses grandes aspectos do espaço geográfico. Começaram a ser estudadas e discutidas principalmente a partir da década de 1950, que é quando vem, né, o grande processo aí de utilização do maquinário não só na cidade, mas também a grande utilização do maquinário no campo. Então, a partir de 1950, começa-se a perceber um grande distanciamento tecnológico, um grande distanciamento industrial e uma grande diferenciação nas regiões brasileiras, certo? O que é que nós vamos ter? Em razão do desenvolvimento de processo de industrialização que se concentrou no Centro-Sul, tá? Eles vão perceber que a maior parte das indústrias, a maior parte da tecnologia se concentra na região chamada região Centro-Sul e eles vão começar também a perceber que existe uma concentração industrial, uma concentração populacional, uma concentração de riquezas naquela região aí, que vai afetar isso aí, né? Somado mais o fato de as estatísticas sobre a renda e produção de bens e serviços terem sido publicadas de forma regionalizada pela primeira vez em 1951. Ou seja, eles começam a pesquisar e começam a mostrar dados para o Brasil de que existe sim, a partir de 1950, esses dados coletados que vão ser divulgados em 1951, ou seja, um ano de pesquisa vai ser desenvolvida rapidamente esses grandes dados que vai mostrar que sim, existe uma grande diferenciação entre as regiões do Brasil e essa diferenciação existe logo após a segunda metade do século XX e vai ser acarretada, né, vai ser jogada até os dias atuais, que é o século XXI, essa grande diferenciação regional, essa grande desigualdade regional. Os estudos forneceram dados que servem de instrumento para que o Estado implantasse política de desenvolvimento regional, ou seja, alguns estados irão implantar aí políticas para desenvolver as suas regiões, como é o caso da Sudene, como é o caso aí de outros meios, de outros órgãos governamentais que nós vamos estudar no decorrer do ano, tá? No decorrer aí das regiões, ok? Com isso aí também, para finalizarmos, nós temos o quê? O trabalho infantil nas regiões brasileiras. E o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil digamos, caracterizado por menores de 13 anos. Todo menor de 13 anos que trabalha, né, que estuda e trabalha, é considerado trabalho infantil, certo? A partir dos 15, 16 anos, não é mais considerado trabalho infantil, já que ele vai aí entrar em contato com empresas e essas empresas irão fazer as chamadas jovem aprendiz, tá? Mas no Brasil existe sim uma grande quantidade de pessoas, né, de crianças que trabalham aí de forma incoerente, de forma incorreta, de forma, digamos, degradante, tá? A região Nordeste é a região que possui o maior número de crianças trabalhando em várias áreas domésticas, no comércio e entre outras, tá? A região Centro-Oeste é a região que menos possui crianças trabalhando nas vias, em outros locais, tá? E as crianças elas ficam praticamente metade do dia trabalhando nessas questões aí, né? nessas áreas, certo? Para finalizarmos aí, vocês têm a atividade da página 94 até a página 96, tá? E vocês também irão ter os suplementares para fazer, para revisarem aí o assunto. Lembrando que nós vamos entrar aí no nosso chat, né? Nosso próximo contato vai ser pelo nosso chat e nós vamos ter aí uma aula para a gente fazer as correções dessas atividades. Vamos ter uma aula aí para tirar dúvidas que ficaram nesse capítulo 5 aí, dúvidas que ficaram nessa videoaula e tudo aí será resolvido, tá? E logo após aí nós vamos marcar um testezinho sobre esses capítulos que nós trabalhamos aí de forma tão extensiva, né? Que pena que não foi de uma forma, digamos que pessoal e sim virtual, mas qualquer dúvida aí vocês podem entrar em contato, vocês podem anotar as perguntas que vocês tiveram, principalmente no capítulo 4, capítulo 5, para podermos aí revisar novamente, ok? Então, até a próxima, lembrando que a próxima é o livro 2, tá? Quem não tem, por favor, providencie para a gente iniciar o livro 2, tá? Até mais!